Bom dia, gente! Bom, hoje nós vamos dar continuidade, nossos estudos a mais uma aula do segundo bimestre ainda, tá, gente? Hoje nós vamos falar sobre a população europeia, não vamos falar de países isolados, nós vamos falar da Europa aqui como um todo, certo? Desde a civilização ocidental, a Europa exerce uma atração populacional, ou seja, remontando do início dos tempos, como as primeiras civilizações apareceram na África e subiram para a Europa, então parece que a Europa é um atraente, para todo o contingente populacional do mundo, certo? Desde a antiguidade, e contribui pela diversidade étnica e cultural do continente. Os fatores de ordem étnico, linguístico e religioso são muito importantes para poder entender a questão da população europeia como um todo. Eu coloquei essa imagem e eu sei que talvez vocês vão dizer, e aquela parte amarela não deu para ler, tá, professora? Mas eu leio para vocês. Ó. A Europa não é um continente muito grande, mas apresenta uma grande variedade étnico, linguística e cultural, muito grande. De acordo com o livro de vocês e essas aulas, esses slides, para quem observou, os bons observadores da turma, já deve ter visto que eu estou seguindo o cronograma do nosso livro. Então, ele vai falar sobre isso. A diversidade étnica e cultural dos países da Europa. A Europa tem cerca de 750 milhões de habitantes. Essa população existe uma diversidade de povos, consequentemente de idiomas e cultura. Essa condição de variedade, foi dada ao longo do processo histórico que houve em relação à formação do continente europeu. Além de eventos recentes, como os fluxos migratórios registrados, e a Segunda Guerra Mundial. No pós-Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas foram para a Europa, porque ela estava se restabelecendo e precisava, de um contingente populacional para trabalhar, para desenvolver determinadas partes do continente. A classificação étnico-linguística é uma das maneiras de entender a diversidade cultural. Muitas, são faladas em 50 países. O continente europeu, as quais se originaram de 3 grandes povos. Tem lá no livro de vocês, quais são os 3 principais povos que originou a Europa? Os germânicos, os eslavos e os latinos. Então, partindo desses 3 grandes grupos, partiu toda a diversidade cultural. Os germânicos, ocuparam principalmente o centro e o norte da Europa. São conhecidos como os alemães, os austríacos, os holandeses, os nórdicos e os britânicos, ou também chamados de bárbaros, Eram os mais valentes, os mais bravos. A facilidade da comunicação, a influência do comércio e a proximidade que eles tinham possibilitaram, a proximidade dos países, possibilitaram o contato entre diferentes povos. Assim, os países onde as línguas latinas convivem até mesmo se misturam com as germânicas, que é no caso da Bélgica e da Suíça, que eles misturam muito a cultura latina com a cultura germânica. Já os eslavos habitavam parte da Europa Oriental, fazem parte do grupo, desse grupo chamado eslavos. Os russos, os poloneses, os ucranianos, os eslavos, os tchecos, os eslovacos e os sérvios. Eram povos também de ter hábitos de guerra, ter cultura, de guerra, mas eles também eram povos tranquilos, que costumavam viver da agricultura, viver em comunidade pacificamente. Já os latinos dominaram
dominaram, né, tudo sobre a Europa Meridional, ou seja, a área mediterrânea, destacados pelos portugueses, espanhóis, latinos e franceses. Os romenos da Europa Oriental também são chamados de latinos, tá? Mas no caso aqui, os latinos, eles têm uma cultura não de guerrear, mas de explorar, né? Das grandes navegações, de sair em grandes navegações para punho de exploração. Além desses grupos principais, existem outros menores, numerosos, como os finlandeses, os húngaros e os gregos, sem contar as diferenças, né, que existem entre as línguas, que a gente vai chamar de dialetos. Por isso, alguns países da Europa adotam mais de um idioma oficial. Então, não é como nos Estados Unidos, que o idioma oficial é o inglês e pronto. Não tem outro, é só o inglês. No Brasil é só o português e pronto, né? Já que muitos deles vão ter vários idiomas por conta dessa miscigenação, por conta dessa mistura de cultura. Bom, gente, agora eu peço que vocês acompanhem pelo livro, quem tiver aí com o livro, né, na página 34, 35. Eu fiz questão de colocar essas duas páginas porque o livro de vocês enfatiza esse ponto aqui, né, esses países aí, esses conflitos, eu vou assim dizer. A princípio eu quero mostrar a vocês aqui, né, que o importante também dele é que ele faz essa ligação, né, aqui, de uma página com a outra, tá, pelo mapa, mostrando e falando de cada regiãozinha delas, certo? Mas ele traz aqui esse mapinha da Europa, né, essas regiões aqui e esses conflitos separatistas que existem nessa Europa, né, nessa parte do mundo aqui. Trago para vocês aqui, né, ele fala que na Europa vai ter várias minorias étnicas que enriquecem, né, a cultura, o idioma europeu. A exemplo, vamos ter os bascos, os catalães, os ciganos e os lapões, né, que são minorias, mas que existem e que têm uma cultura, uma identidade rica e própria, né, e que algumas delas, né, entram em conflito com outras nações, visando, obviamente, o que todo mundo quer num conflito, né, sua independência, sua emancipação. E isso esses lugares acabam fazendo. E isso a gente vai chamar de conflitos separatistas, né? Na Europa existe vários, já existiu muitos, existe outros e sempre existirá, gente, um conflito separatista no mundo, isso é fato. E a Europa, por ser berço da civilização, né, sempre vai haver, tá? Eu vou começar aqui pela essa região, tá? Que é a região da Espanha, que é a comunidade autônoma do País Basco, né, que fica lá na Espanha. O País Basco tenta a sua independência, né, tem 3 milhões de cidadãos com 17 comunidades autônomas, tendo a nacionalidade histórica reconhecida já pela Constituição Espanhola, mas Madrid não permite uma autonomia dessa região, né? Ele rejeita esse pedido de mudança de separação, ou seja, essa separação que existe, que poderia existir entre eles. Motivos tem? Tem, todos. A gente vai dizer até que todos os conflitos separatistas não é só por uma questão de ordem cultural. Ela vai ser também por questões de ordem econômica, tá? Eu digo a vocês, todo conflito separatista, ele é territorial, ele é geográfico. Por quê? Porque cada território, ele tem algo a dar para alguém, né? Seja ele econômico ou cultural, mas ele sempre vai ter algo a oferecer. E, obviamente, quem domina essa região não quer perdê-la, né? Um outro conflito que a gente vai ver aqui nas Ilhas Faroé, na Dinamarca, tá? Que parte dos seus 50 mil habitantes, né, da ilha
do continente têm uma língua e uma cultura distinta, defendem a independência, mas a Dinamarca não dá, né? Motivo tem, até porque nessa região aqui, ó, a gente vai ter a exploração de petróleo, né? Então é óbvio que as Ilhas Faroé não vai conseguir tão fácil a sua independência da Dinamarca, certo? Uma outra parte está aqui, né? A região da Sicília, na Itália, que fica aqui, puxado aqui, né? 5 milhões de sicilianos consideram, né, ter uma herança cultural, tradição e cultura bem distinta do resto da Itália. Há vários movimentos, né, que pedem essa independência, mas aqui a Itália não permite, não dá, né, não libera a Sicília para uma independência, obviamente visando não perder território, né? Uma outra aqui, a gente vai ver a região aqui na República Tcheca, tá? Tá aqui a região da Morávia, né? Da República Tcheca. Com 3 milhões de habitantes, a Morávia é uma região com uma identidade própria, cuja autonomia, né, foi abolida, ou seja, já teve sua autonomia, mas eles perderam essa autonomia em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Por que eles perderam? Obviamente porque é uma região rica e que a República Tcheca não quer estar perdendo. Mas um pequeno partido, né, ainda reivindica, eles têm representação parlamentar na República Tcheca e esperam, né, uma autodeterminação que volte à autonomia que já foi dada a eles e que foi tirada. Então isso aí é uma questão bem política mesmo, aqui é uma questão política, de uma região que já demonstrou que pode ter uma independência importante, né, e livre. Vindo aqui, ó, tá vendo aqui, ó? A gente vai puxar agora aqui, tá, gente? Vou começar com esses tracinhos aqui, ó. A região, né, aqui da Polônia, que é aqui a Silésia. Mais de 800 mil pessoas se identificam como silesianos nos últimos censos, né, que teve dos polacos, assim como é chamado os poloneses também, polacos, o polonês ou polacos, né, nas eleições locais, né, que tiveram em 2010. O movimento para a autonomia da Silésia defendeu, né, sua autonomia e considera uma região uma nação. Ganhou pelo menos 8,5% de votos, ou seja, há um grupo que já considera essa região como uma nação. Mas eles ainda não têm essa independência. A Polônia ainda não libertou a região da Silésia, né? Não deu essa autonomia a eles de seguir em frente. Uma outra região, eu vou vir aqui, ó, acompanhando aqui para vocês, ó, belga, né? A República Belga, os belgos. E olha só, os belgos aqui tem as curiosidades, né? Vamos lá, para a curiosidade aqui dessa região, né? Que é a região flamenga, na Bélgica. Com 6,4 milhões de habitantes, essa região belga fala-se majoritariamente holandês, ou seja, é uma região belga onde todos os seus moradores vão falar holandês, um outro idioma, né? A nova aliança neozelandesa, né, deles é o maior partido regional e espera alcançar uma independência. Ainda não tem, mas eles esperam ter aí uma independência, essa região aqui, flamenga, né, na Bélgica. Olha só, voltei aqui para o mapinha, tá? Olha só. Mas eles vão falar o quê? Holandês. Não é estranho? Demais, né? Voltando aqui, nós vamos agora para a região da Bretanha, na França. É uma região curiosa. Vou trazer vocês aqui para a França, tá vendo? Aqui, ó. Tá? E o porquê que é uma região curiosa? Eles têm 3,3 milhões de habitantes na região francesa. Tem uma forte identidade cultural e é considerada
uma das 6 nações celtas, ou seja, ainda são celtas, né? Região do tempo lá das cruzadas e tudo. Mas, região não, nação, né? No tempo das cruzadas, os celtas. Os nacionalistas procuram a independência da Bretanha, né? Dizendo que eles têm música, tradição, símbolo, cultura, linguagem própria, né? Eles falam celta, eles não vão falar francês, né? Eles ainda vão falar o idioma celta. Então, é uma região que culturalmente, a sua identidade cultural, né, e linguagem, ela é muito forte, mas a França não libera essa região, tá? A França não dá autonomia, não deu a independência dessa região, não permite que eles sejam totalmente independentes. Vamos agora aqui para esse outro, que é a Escócia no Reino Unido, né? Voltando aqui, ó, Reino Unido, tá? Aí aqui tá a Escócia, né? O que é que acontece na Escócia? A Escócia, ele tem pedido a sua independência do Reino Unido desde 1934, ou seja, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, né? Então, eles querem uma independência que nunca foi dada pelo Reino Unido. E eu digo a vocês assim, é muito difícil eles chegarem a ter essa independência. Por quê? Porque o Reino Unido é um reino, e nenhum reino quer perder território, né? A Escócia tem a sua cultura, a sua identidade. Eu até falo para vocês que, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre essa ideia da Escócia, assista o filme. Ele é um filme antigo, grande, de acho que umas 2 a 3 horas de filme, mas o filme Coração Valente, quando a Escócia pede, né, a liberdade do Reino Unido e eles não dão, né? E o famoso, que apesar de ser um filme, mas ele existiu, né? William Wallace, ele morreu pela liberdade da Escócia, que nunca houve, que nunca teve. É importante, se vocês quiserem assistir, não percam, não deixem de assistir, é um filme bastante interessante, tá? Em 2014, ó, 44% dos cidadãos votaram a favor da independência em um referendo que houve. Mas mesmo assim eles não conseguiram. Para o referendo no Reino Unido ter fazido valer a pena, teria que ter sido 50 mais 1, ou 51%. Como só houve 44%, então a Escócia não teve a sua independência em relação ao Reino Unido. Um outro agora, que a gente pode vir, e vocês podem até rir, né, da professora, eu vou mostrar aqui a vocês, na Romênia, aqui, né, vamos ter um outro conflito bem interessante, e eu vou voltar mais. Olha, a Romênia é aqui, a Hungria é aqui, tá? Ó, a região da Iselec, né, é habitada por 500 mil pessoas de etnia húngara, ou seja, é uma região romênia com etnia húngara, né, que procura autonomia e que não tem, infelizmente não tem, a Romênia não dá essa autonomia para essa região. E por que eles não dão? Vamos voltar lá. Tá aqui, tá dentro da Romênia, apesar de ser um grupo, né, de húngaros, mas húngaros que saíram de sua terra, de seu território, habitaram outro e agora querem uma independência, uma autonomia por ter uma etnia húngara. E isso a Romênia não libera, não permite. Para completar aqui, nós vamos ter esse conflito aqui que é bem interessante, que a gente já até mencionou em assuntos anteriores, que é a região da Lombardia, na Itália, né? É uma das regiões mais ricas da Itália. E a Lombardia, eles querem uma autonomia, mas pela questão econômica mesmo, que é de ter como gastar o seu dinheiro que gera, né, que eles produzem, da forma que eles quisessem, sem ver que a Itália pega parte desse dinheiro que é gerada pela região da Lombardia, eles pegam esse dinheiro para investir em uma região que é carente, que é a região sul do país.
já que a gente sabe que o norte da Itália é totalmente industrializado e desenvolvido. Já o sul da Itália é agrícola e não é tão desenvolvido. Então, a Itália, para equilibrar o seu país, ele pega a geração de riqueza que há no norte e gasta no sul. A região norte não concorda, então é normal, né, que eles não concordem. São 10 milhões de habitantes que criticam esse fato. E por esse motivo, essa região que eles vão chamar de região da Lombardia exige, né, uma autonomia em relação a esse gasto de dinheiro, né, essa situação. E a maioria deseja, né, não desejam uma independência. Eles só querem ter uma autonomia com relação à sua própria economia. É bem interessante isso. Mas é como eu disse a vocês, né, os conflitos separatistas, eles são de cunho territorial. E quando a gente fala de cunho territorial, a gente sabe que é porque esses territórios, eles têm algo a oferecer. Isso ocorre, gente, desde as cruzadas, desde os primeiros conflitos, né? Desde a disputa pela Terra Santa. Se a gente voltar atrás e lembrar da disputa pela Terra Santa, era só porque a galera queria um lugar para rezar e por isso queria a Terra Santa? Não, é porque a Jerusalém está na região do Oriente Médio, que é rico em petróleo. Então, também tem uma economia, né, a desenvolver. Então, os conflitos territoriais, eles ocorrem em inúmeros pontos. Obviamente que no tempo das cruzadas a gente vai dizer que foi por questão religiosa, né? E também econômica. Por quê? Porque quando o cristianismo dominava Jerusalém, eles cobravam para que os muçulmanos ou os islâmicos pudessem rezar, né? Ou seja, para você poder estirar seu tapetinho no chão e ajoelhar e rezar, você tinha que pagar um imposto à Igreja Católica, o que os muçulmanos não concordaram e gerou conflito, né? Para onde ia tanta riqueza? Até hoje se questiona para onde vai tanta riqueza com relação às riquezas da Igreja Católica, né? Então, parte do nosso conteúdo, né, são esses conflitos aqui. Deem atenção, prestem atenção, né, leiam, estudem, viu? E vamos adiante. A tia falou e segue em frente. Muitos desses conflitos étnicos e separatistas ocorreram porque fronteiras e limites muitas vezes não representam a diversidade dessas regiões, né? E o que são? Eu falo tanto para vocês, eu acho que desde o 8º ano, ou talvez até do 7º, quando o Carlos uma vez me questionou sobre conflitos, e eu falei, a gente vai estudar mais na frente os conflitos separatistas. E aí fica aquela questão, o que são esses conflitos separatistas? O que são esse movimento separatista? Eu tenho aqui para vocês terem uma ideia já do que é, né? Uma definição exata. São aqueles que, por motivos históricos, geográficos ou econômicos, querem a separação de uma parte do território do país para se tornar outro país com governo próprio. Isso é muito importante. Então, todo conflito separatista, lembra que eu falei para vocês, gente, todos os conflitos mundiais, desde os primeiros conflitos, eu sempre falo isso para vocês, desde o tempo das cruzadas, né? Todos os conflitos, eles são territoriais. É por questão geográfica, né? Para atingirem seus objetivos, fazem guerra, terrorismo, pressão política, entre outros. Então, depende aí de como cada país vai agir em frente à forma de lutar pela sua independência, pela separação de um país ou de um território. Historicamente, questões religiosas também serviram para motivar os conflitos, né, no continente europeu, como a Guerra dos 30 Anos, como exemplo, né, no século XVII, e recentemente
a hostilidade que marcou, né, a fragmentação da Iugoslávia, ou seja, foi uma questão bem hostil, não foi uma coisa bem tão normal e agradável, né? As religiões predominantemente no continente são de origem cristã, derivadas do cristianismo. Todas as religiões que compreendem o continente europeu, ele vai ser de cunho cristão, né, do cristianismo. E vamos agora para essa questão. Por que vamos ressaltar essa questão? Não só porque está no livro, gente, mas porque eu vou dizer a vocês assim que 70% dos conflitos separatistas declarados, eles vão dizer que o motivo é religioso. Por mais que lá atrás, escondido, tenha outros, e a gente sabe que o principal deles é territorial. Mas boa parte deles será de cunho religioso. Tem essa imagem aí só para dar uma aliviada, né? Ficar texto. Vamos lá. As religiões praticadas na Europa é o catolicismo, o protestantismo, o cristianismo ortodoxo, o islamismo e o judaísmo. O catolicismo, vamos pro primeiro, né? O catolicismo é um conjunto de costumes de religião católica, né? Da Igreja Católica, a quem pertence essa religião. Influenciou o mundo desde a antiga até a Idade Média, quando se tornou uma instituição em Roma. Isso em 392, né? Durante o Império de Constantino. Existem dois grupos oficiais dentro do catolicismo, os romanos e os ortodoxos. A divisão aconteceu há séculos atrás, né? Depois da Igreja ter se formado como uma instituição. Houve divergência dessa separação, mas hoje, né, mesmo com as diferenças institucionais, há uma relação de paz entre os católicos e os católicos ortodoxos, ou cristãos ortodoxos, como assim eles se denominam, né? Mas existem esses dois. Aqui vamos para o cristianismo ortodoxo, ou cristão ortodoxo, ou católico ortodoxo, né? A igreja ortodoxa é uma igreja cristã, considerada uma doutrina semelhante à igreja católica. Você vê que é uma denominação, é como se um grupo de pessoas estivesse lá na igreja católica, não concordasse com algumas coisas e dali saísse. E formasse um novo grupo, certo? Mas com termos, como eles dizem, possuem uma doutrina mais reta, mais rígida. A gente diz até assim, que os ritos católicos são melhores praticados pelos ortodoxos, pelos católicos romanos, né? A ortodoxia é uma corrente doutrinal que declara representante da visão correta, fundada em princípios sistemáticos, metafísicos e científicos, ao contrário da heterodoxa. O que quer dizer essa parte aqui, gente? Deixa eu dar uma explicação assim para vocês. É que a Igreja Católica Romana acredita no milagre, vamos assim dizer, né? Naquilo que não é o pegável, naquilo que é o sobrenatural, que está além, talvez, de toda a compreensão humana. Já os ortodoxos, eles acreditam, né, que tudo pode ser explicado sistemático, metafísico e científico. Ou seja, por mais que a situação pareça ser um pouco sobrenatural, cientificamente existe uma explicação. Para eles, isso é importante, certo? Isso aí é bem curioso, vou falar disso depois. Depois de séculos de separação das igrejas, consiste em um acordo que deixaram rompimento no passado, selando uma nova união, mas mantendo diferenças. E essas diferenças eu vou querer que vocês observem agora nessa tabelinha aqui, ó. Ele ficou aqui meio apertadinho, mas tudo bem. Ó. Aqui é a Igreja Católica Ortodoxa e Igreja Católica Romana. Aqui não tem Papa. Aqui temos o Papa, e o Papa é a autoridade máxima. Aqui, a cruz de Cristo tem 3 barras horizontais,
Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui, a cruz tem apenas uma barra horizontal. Né? Bastante curioso. Aqui não utiliza estátuas de santo, apenas quadros. Já que eles utilizam, né, as estátuas de santos. Aqui, o purgatório não existe. Já que o purgatório existe. Então, tem essas diferenças, né? Aqui eles acreditam ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Aqui eles acreditam que ainda existe um meio termo, que seria o purgatório. Tá? E quando eu falei para vocês sobre... deixa eu voltar aqui, gente. Vai aqui, ó. 1, 2, 3. E sempre imagens, ó. Nada de estátua, só imagens. É isso que eles pregam. Agora vamos para o protestantismo, né? Que é um conjunto de doutrinas cristãs do século VI, derivada da Reforma Protestante liderada pelo alemão Martinho Lutero, né? Lutero era um padre católico que passou a não concordar com algumas coisas na Igreja Católica e quis uma reforma, e essa reforma não veio, e aí ele acabou fazendo a Reforma Protestante e criando uma nova religião, certo? O protestantismo com o catolicismo e com a ortodoxia formam as três principais divisões do cristianismo, devido a protestos acusados de manifesto de Lutero em 31 de outubro de 1517. Pelo termo protestante ganhou notoriedade, né? E os seguidores, que passaram a se chamar de luteranos ou evangélicos. Mas é isso, é uma determinação da Igreja Católica, apesar, né, de não concordar com algumas coisas. Já o islamismo, que é uma religião monoteísta, né, só acredita em um único Deus, revelado pelo último profeta, Maomé, mas, como eles chamam, Muhammad, nascido em Meca, na cidade da Arábia Saudita, em 570 depois de Cristo. A expressão Islã representa submissão, né? E traduz a obediência às regras e ao desejo de Alá. Alá, para eles, é Deus, o único Deus. Os que seguem esta doutrina são conhecidos como os muçulmanos, né? E se submetem unicamente a Deus. Então, quando ele fala aqui, a submissão quer dizer que eles só devem obediência a Deus e a ninguém mais. E tudo o que eles fazem, ou tudo o que acontece com eles, é porque Deus permitiu, né? Se uma coisa ruim aconteceu, é porque Deus permitiu. Se uma coisa boa aconteceu, é porque Deus permitiu. Se ele fez algo bom, porque Deus permitiu. Se ele fez algo ruim, porque Deus permitiu. A submissão a Deus, a Alá, é muito forte neles. E tudo o que eles fazem é em nome de Deus. Isso é bem forte no islamismo. É por isso que muitos chamam eles de extremistas, né? Eles não têm um meio termo, é aqui e pronto. Aqui, gente, tem as imagens, né? Aqui é um lugar santo, é onde Maomé nasceu, tá? E é lugar de peregrinação para os muçulmanos. Aqui é o santuário completo, normalmente ocorre no mês de novembro, e varia muito o calendário, às vezes é em setembro, às vezes é em novembro, mas essa peregrinação é muito forte. Dizem que quem é muçulmano ou judeu tem que ir a Meca antes de morrer, pelo menos uma vez na vida. É importante, né? O verdadeiro, eles acreditam nisso. Aqui vamos agora para o último, né? O judaísmo, que é uma religião também monoteísta, né, mais antiga do mundo, né? Originou-se, ou seja, ela é mais antiga até que Jesus. Originou-se por volta do século XVIII a.C., quando Deus mandou Abraão procurar a Terra Prometida. Seu desenvolvimento ocorreu de forma conjunta com as civilizações hebraicas, através de Moisés, Davi e Salomão, sendo que esses dois últimos, né, ou seja, Davi e Salomão, os reis que constituíram o primeiro templo de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém, apesar de ser agora conhecido como a Terra Santa,
mas o seu primeiro templo foi construído pelos reis Davi e Salomão. Vamos ver o templo, gente? Olha aí. Esse é o templo de Salomão, ou o templo de Davi, ou dos dois, né? Mas aqui é a porta de entrada, tá? Aqui é uma parte onde os homens costumam ter aulas bíblicas, né? Aqui, essa ala aqui, é aonde fica só as mulheres, né? As mulheres não entram no templo maior, as mulheres só oram aqui fora, os homens é que podem entrar, mas esse é o templo, né? O primeiro templo em Jerusalém, ou a primeira igreja de Jerusalém, podemos dizer assim, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bom estudo a todos, né? Até a próxima. Estou esperando por vocês lá no grupo. Qualquer coisa, me chama lá no privado. E esperando, né, que todos estejam bem, que tudo isso passe, que muito em breve a gente possa se reencontrar. Tá certo, gente? Até a próxima.